Questão 29 do capítulo 1 do livro Tópicos de Álgebra Elementar. Em relação à teoria dos conjuntos, considere as seguintes afirmativas relacionadas aos conjuntos A, B e C. Então aqui estão as afirmativas e a pergunta é sobre quais dessas estão corretas. Antes de mais nada, eu quero apresentar essa notação aqui. Vou só falar o que significa. Então, essa nós estamos acostumados. B está contido em C. Nenhuma novidade aqui. Agora, essa outra que apareceu aqui agora é B está contido ou é igual ao C. Então, esse sinal aqui embaixo, na verdade, ele não significa muita coisa. Não tem muita utilidade. Significa que pode ser as duas coisas. Mas esse daqui também já abre margem para ser as duas coisas. B está contido em C, como todo conjunto está contido em si mesmo, também nós podemos ter outro conjunto com os mesmos elementos de C, mesma cardinalidade, um contido no outro, né? Só que aqui deixa mais explícito, que é contido ou igual. Essa notação aqui justifica, né, esse traço aqui embaixo. Então, quando é esse caso de ter esse sinal com o traço embaixo cortado, significa que B é subconjunto próprio de C. Ser subconjunto próprio quer dizer que está contido, B está contido em C, mas não existe a possibilidade de B ser igual a C. Então C é um conjunto maior do que B. É isso que eu falei, B ser um conjunto maior fica bem definido para conjuntos limitados. Mas dá para entender. E aqui é simplesmente B igual a C, já que esse daqui abarca essas duas situações. E esse daqui já traz para cá também. Certo, só falei isso para apresentar uma coisa nova e ninguém ficar em dúvida aqui. Então vamos lá. Para cada item, eu vou fazer assim, um breve comentário, como fica no diagrama, e tratar dessa forma aqui com as possibilidades. Aí a gente analisa. Então a primeira coisa, no conjunto A, está escrito que ele pertence a B, se A pertence a B, né? Uma hipótese. Pode acontecer de usar esse símbolo aqui entre conjuntos, pertence? Sim, pode. Existem conjuntos de conjuntos, né? Como o conjunto das partes. Então, nesse caso eu preciso de A sendo um conjunto e B também vai ser um conjunto. Mas dentro de B vai ter o elemento conjunto A. Quer dizer, o A está aqui dentro, mas ele não está como um subconjunto. Ele está como um elemento. Então aqui a vírgula separa os elementos. Aí tem um conjunto A e pode ter outros elementos aqui de B, né? A outra coisa é B está contido ou é igual a C. Então tem as duas possibilidades. Então, o conjunto B, ele está totalmente dentro de C, mas ele pode ser igual a C ou menor que C. Só que dentro dele tem um elemento A e tem outros eventuais elementos. Eu coloquei aqui dentro do elemento B, B1, B2, mas aqui ilustrativo, só para mostrar como fica organizado. Então agora eu peguei um caso possível, que isso que eu estou fazendo aqui não vai ser uma demonstração de que a primeira afirmativa está certa. Vai ser apenas uma ilustração para que nós consigamos acompanhar o raciocínio do que diz essa sentença composta, essa proposição composta. Então, se A pertence a B e B está contido ou é igual a C, então A pertence a C. Vamos ver isso. Primeira coisa, A pertence a B. Então, existe o conjunto A com o elemento 1. E agora, tudo isso daqui quer dizer, todo A ele é apenas um elemento de B. Então, entre vírgulas está separado os elementos. Então, isso aqui é um elemento e o 2 é outro elemento. Então, B tem dois elementos. Então, assim nós temos A pertence a B. Agora que escrevemos isso, para cá temos duas possibilidades. B é igual a C ou B está contido em C. Então, por isso que eu trouxe dois traços para testar as duas. Então, nesse caso, eu peguei o B e repeti. Peguei o B e repeti. Então, eu preciso de um C que o B seja igual a C. Então, só repetir aqui. Esse é o caso em que B é igual a C. Agora, o caso em que B está contido em C, então aqui está B, eu
crio um conjunto C que tem esses elementos aqui de B, porque assim ele fica contido. Aí eu coloco mais um qualquer aqui, apenas para que fique contido, né? Só para distinguir desse daqui. Então, o que que a gente colocou em azul? A pertence a B e B está contido ou igual a C. A pertence a B e B está contido ou igual a C. B é igual a C. A pertence a B e B está contido em C. Agora daqui a gente pode analisar a conclusão. Então, A pertence a C. Será que A pertence a C nos dois casos? Aqui eu tenho A igual a esse conjunto. Então, o conjunto pertence a C. Olha aqui, tanto nesse pertence, ele está aqui dentro, separado por vírgula. E aqui embaixo também pertence, ele está aqui dentro, separado por vírgula. Então, o C tem três conjuntos, tem três elementos. O elemento A, esse daqui é o conjunto A. O elemento 2 e o elemento 3. Aqui tem o elemento A, esse aqui é o conjunto A. E o elemento 2. Então, para todos os casos, deu certo a primeira. Novamente, aqui eu não estou demonstrando que a primeira está certa. Para fazer isso, para demonstrar de forma rigorosa mesmo, eu criaria um conjunto aqui com um elemento genérico. Aqui para o B, e a pertencência a B, eu iria construir o B de forma que A realmente pertencesse, mas B fosse a união entre esse conjunto aqui, com o A aqui dentro, união com outro conjunto genérico. Aí assim eu teria uma maior generalidade e poderia garantir a demonstração, só que nesse caso aqui eu quero só o convencimento. Então a primeira está certa. Com a primeira certa, eu tenho essa possível alternativa aqui, eu elimino essa daqui, falando que nenhuma está certa, que a gente já sabe que a primeira está. Então vamos ver as outras, o que eu consigo. A parte aqui do começo é igual tanto para B quanto para C. A está contido ou é igual a B e B pertence a C. Aqui também, ó, A está contido ou é igual a B e B pertence a C. Então, para esses dois itens, como eles são iguais, muda só aqui no final, né? Eles são iguais no começo. Então, nós temos B pertencente a C. Então, o conjunto B é um elemento de C. Então, B vai ser um conjunto. E na hora que eu montar o conjunto C, ele vai ter B como um de seus elementos. E tem as possibilidades aqui de A ser igual a B ou A estar contido em B. Então, montei esse diagrama. A, se ele tiver os mesmos elementos de B, só aqui dentro, então A vai ser igual a B. Ou se tiver elementos aqui fora também, A está contido em B. E claro, fazendo aquela distinção. Ainda que A seja igual a B, a gente pode dizer que ele está contido. Aí, quando eu montar o C, ele vai ter aqui dentro, como um de seus elementos, o conjunto B e eventuais outros elementos também. Então, como o começo já tem duas possibilidades, eu já começo aqui com essas duas possibilidades. A igual a B, A contido em C. Então, eu escolhi aqui um elemento qualquer para colocar em A e vai ser o mesmo em B, porque eles são iguais. Aqui eu escolhi um elemento qualquer para colocar em A, e o conjunto B também tem esse elemento que tem em A. Assim, A fica contido em B. Eu coloquei mais um aqui, só para distinguir desse caso aqui de cima. A segunda parte é B pertencente a C. Quer dizer, eu tenho que montar um conjunto C em que isso daqui que eu estou marcando de vermelho, essa parte aqui, dentro desse quadrado, tem que ser um dos elementos de C. E realmente, aqui dentro dessas chaves, que é onde limita C, eu vou separar os elementos por vírgula. Então aqui está um elemento, aqui outro. E esse primeiro elemento é o próprio B. Então B pertence a C. Aqui eu peguei um conjunto B e escrevi aqui, eu peguei o conjunto B e escrevi aqui. Então dessa forma, esse conjunto todo, ele tem que ser apenas um elemento de C. Então tá aqui, ó. C é um conjunto, tem dois elementos. Tem esse elemento aqui, que é o próprio B, e tem esse elemento aqui, que é o 3. Assim, B pertence ao C. Pronto, montamos isso aqui. Agora a gente tem que verificar a conclusão. A pertence a C, vamos ver se A pertence. Para A pertencer a C, significa que A deve ser elemento de C. Então, C deve ser formado
em que dentro das chaves de C tenha isso daqui separado por vírgula de outro elemento, né? E realmente aconteceu. Então esse está aqui, ó. A é um elemento de C. Então, essa primeira parte aqui deu certo. Agora vamos ver a segunda, ainda dentro do item 2. A está contida em C. Para A estar contida em C, quer dizer que dentro de C deve existir o elemento 1. Apenas dessa forma aqui, porque 1 também é elemento de A. Então, se eles compartilham o mesmo elemento, quer dizer que A está contido em C. Não é o que foi pedido, não está contido e também não pertence. Então, primeiro a gente viu que pertence e o segundo aqui não pertence. Não existe um elemento de C dessa forma aqui. Então, falhou. Se falhou nessa parte, quer dizer que a 2 não dá para garantir o C, então. Porque assumindo as possibilidades aqui, às vezes vai dar certo, às vezes não. Então, isso daqui serve justamente como um contra-exemplo. Escolhendo esses valores aqui, a gente garante totalmente, de forma rigorosa, que isso daqui está errado, a 2. Porque um contra-exemplo desbanca o todo. Mas um exemplo positivo não garante sempre. Então, a 2 a gente conseguiu mostrar que está errado. Agora, a gente já tinha eliminado essa, né, que fala que não é uma das alternativas. Esse daqui que tem o item 2 como certo, a gente elimina. Esse aqui que tem o item 2 como certo, a gente elimina. E falando que todas as alternativas estão corretas, a gente elimina também, porque a 2 está errada. Já conseguimos marcar que é B. Mas ainda vamos analisar o item 3, né? Então, o começo é igual, por isso que eu só copiei essa parte daqui para cá. E nós só temos que fazer outra análise, né? Então, aqui para o item 3, é a mesma coisa aqui igual ao segundo. A gente tem que ver se A está contido ou é igual a C. Então, vamos lá. 1 está contido em C. Para que estivesse contido, deveria existir C dessa forma aqui, ó. 1 separado por vírgula e outras coisas. Porque o que está aqui dentro, estando também dentro de C, significa que A está contido em C. Mas não é o caso aqui, já falhou. E nesse A está contido em C, novamente, não está porque deveria ter algo assim. Para o elemento que está dentro de A, também está dentro de C, aí A estaria contido em C. Então falhou também. A gente já viu pela análise das alternativas, né, que a terceira estaria errada, mas agora a gente viu uma justificativa. Então a primeira está certa, errada, errada. Somente a alternativa 1.